Foi. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriele. Esse aqui é o meu pai Vitor, a minha mãe Janice, a minha irmã Cristiele e meu sobrinho Heitor. Nós moramos no bairro Sarandi, na Avenida Dique, onde foi fortemente alagado. Nós não temos nem previsão de voltar para casa. E nós viemos aqui agradecer a cada um de vocês que nos auxiliaram, mandando qualquer tipo de doação. E nós também viemos falar que nós estamos abertos a receber ainda qualquer tipo de ajuda. E agradecer e dizer que Deus abençoe todo mundo que nos auxiliou. E quem não puder nos auxiliar, que nos faça oração para nós voltar logo para nossa casa. Amém. Naquele dia singular, meu mundo estava destinado a ser transformado. O cenário era um hospital, um lugar de cuidados e cura, mas também de incertezas e mistérios. Minha jornada começou com uma cirurgia no pé, um procedimento rotineiro, mas que se tornaria o portal para uma realidade completamente desconhecida. Ainda na fase pré-operatória, senti uma mistura complexa de ansiedade e expectativa. O cheiro característico de ambiente hospitalar pairava no ar, misturando-se com a antecipação palpável. Conversei com médicos e enfermeiros, cada um transmitindo confiança e tranquilidade. Era um ritual familiar, a rotina antes de uma cirurgia. No entanto, havia algo incomum em mim, uma sensação sutil de desconexão, como se estivesse observando o processo de fora, como uma espectadora de minha própria vida. A sala de cirurgia, com suas luzes brilhantes e equipamentos precisos, era um ambiente que eu conhecia de experiências anteriores. No entanto, naquele dia, parecia um cenário de sonho, ligeiramente distorcido. Deitada na maca, vi os médicos e enfermeiros ao meu redor, vestidos com seus trajes cirúrgicos. Suas vozes eram tranquilizadoras, mas suas palavras eram quase inaudíveis, como se ecoassem através de um véu sutil. A anestesia foi administrada, e tudo começou a desvanecer. Senti uma sensação de flutuação, como se estivesse sendo levada por uma corrente suave. As vozes se tornaram murmúrios distantes, e a sala de cirurgia se dissolveu em cores e formas indistintas. Era como se eu estivesse à beira de um abismo, prestes a mergulhar em algo desconhecido e inexplorado. Quando acordei, a cirurgia tinha terminado, mas algo estava profundamente diferente. Olhei em volta, tentando me orientar, mas as cores e formas eram vívidas demais, como se minha visão estivesse ampliada. Minha mente estava repleta de perguntas, mas as palavras pareciam escapar de mim. Tentei falar, mas as sílabas se transformaram em murmúrios ininteligíveis. Olhando para baixo, vi meu pé enfaixado, lembrando-me da cirurgia que havia acontecido. Mas ao mesmo tempo, parecia que algo mais tinha ocorrido, algo que eu não conseguia compreender completamente. Era como se eu tivesse entrado em um domínio diferente, uma dimensão paralela que se sobrepunha à minha realidade cotidiana. Ao longo dos dias que se seguiram, essa sensação persistiu. Cores pareciam mais vívidas, sons mais nítidos, e cada detalhe do mundo ao meu redor parecia amplificado. Era como se eu estivesse olhando através de uma lente diferente, explorando uma realidade que existia além das aparências superficiais.
As pessoas ao meu redor notaram minha mudança de comportamento, minha disposição para ouvir mais atentamente, minha capacidade de perceber nuances que muitas vezes passavam despercebidas. No entanto, essa sensação de maravilha veio acompanhada por um sentimento de isolamento. Enquanto eu mergulhava mais fundo nessa nova forma de percepção, me sentia distante dos outros, como se estivesse em um reino solitário de sensações intensificadas. Tentei compartilhar minha experiência com amigos e familiares, mas as palavras pareciam insuficientes para transmitir a complexidade do que eu estava vivenciando. À noite, olhando as estrelas cintilantes no céu, senti uma conexão profunda com o universo ao meu redor. Era como se eu pudesse sentir a pulsação do cosmos, uma dança cósmica que vibrava em harmonia com minha própria essência. Cada estrela parecia conter segredos ancestrais, histórias que se estendiam além do tempo humano. Enquanto essa jornada continuava, eu me vi buscando respostas em livros sobre filosofia, espiritualidade e ciência. Queria entender o que tinha acontecido comigo, porque minha percepção tinha se alterado de maneira tão profunda. Mas a cada página que eu lia, cada teoria que eu explorava, percebia que minha experiência estava além dos limites da compreensão convencional. Ao longo dos meses, gradualmente, a intensidade dessa experiência diminuiu. As cores voltaram ao seu matiz habitual, os sons perderam seu tom amplificado. No entanto, o impacto permaneceu. Aquela jornada desconhecida havia me mostrado uma nova perspectiva sobre a realidade, uma perspectiva que ia além dos sentidos comuns e das explicações convencionais. E assim, seguindo adiante, continuei a explorar essa dualidade entre a percepção ampliada e a compreensão limitada. A jornada havia me lembrado que o mundo é vasto e misterioso, cheio de maravilhas que estão além da superfície. E, mesmo que eu não pudesse explicar completamente o que tinha acontecido, sabia que aquela experiência tinha transformado minha visão do mundo de maneira profunda e duradoura. Enquanto as semanas passavam desde aquela cirurgia singular, algo começou a se desenvolver dentro de mim, uma necessidade avassaladora que crescia a cada dia. Era como se a experiência que vivenciei naquele dia tivesse acendido uma chama dentro de mim, uma chama que não podia ser ignorada. Essa chama era uma ânsia desesperada e angustiante de voltar atrás, de recuperar algo que parecia ter sido perdido naquele momento de transcendência. Minha mente estava obcecada por essa necessidade. Era como se todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, todos os meus sentidos estivessem concentrados em um único propósito: voltar no tempo. Cada momento de vigília era preenchido com essa busca premente, como um eco constante que ressoava em minha mente. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de voltar àquele estado, de atravessar novamente aquela fronteira entre o conhecido e o desconhecido. As noites eram as mais difíceis. Enquanto o mundo dormia, eu me encontrava acordada, imersa em pensamentos e reflexões. Era como se as paredes entre o consciente e o inconsciente estivessem mais finas durante as horas escuras, permitindo que a intensidade dessa busca premente se infiltrasse em todos os cantos da minha mente. Eu sentia que estava em uma corrida contra o tempo, uma corrida para recuperar aquela sensação de transcendência antes que ela se perdesse para sempre. Minha jornada de busca me levou por vários caminhos. Li inúmeros livros sobre espiritualidade, meditação e experiências de quase morte. Falei com pessoas que tinham explorado estados de consciência alterados, buscando orientação e insights. Mergulhei na ciência, estudando as teorias sobre a natureza do tempo e da realidade. Mas, apesar de todos os meus esforços, a resposta parecia escapar do meu alcance. Em minha busca desesperada, comecei a experimentar diferentes práticas espirituais. A meditação se tornou uma parte fundamental da minha rotina diária. Fechava os olhos e mergulhava em minha própria mente, buscando aquela sensação de expansão e transcendência que experimentei anteriormente. No entanto, a cada sessão de meditação, percebia que estava tentando forçar algo que não podia ser forçado. A transcendência não podia ser convocada a meu comando. Desisti da ideia de encontrar uma resposta definitiva e comecei a explorar o momento presente de forma mais profunda. Passei horas observando o fluxo de meus próprios pensamentos, as sensações em meu corpo, os sons ao meu redor. A cada observação atenta, sentia-me mais conectada ao presente, mais consciente do momento que estava vivendo. No entanto, mesmo essa conexão não conseguia apagar a sensação de urgência que continuava a queimar dentro de mim.
Minha busca me levou também a encontros com pessoas que compartilhavam experiências semelhantes. Em um grupo de apoio, ouvi histórias de indivíduos que haviam passado por experiências de quase morte e que também lutavam para integrar essas vivências em suas vidas cotidianas. As palavras deles ecoaram em mim, me fazendo sentir menos isolada em minha jornada. No entanto, mesmo com o apoio desses grupos, a busca premente ainda persistia. E então, finalmente, percebi que estava buscando nos lugares errados. A transcendência que eu experimentara não era algo que eu pudesse controlar ou forçar. Era uma dádiva momentânea, uma porta que se abriu por um breve instante e depois se fechou. Não era algo que eu pudesse recriar através de práticas espirituais ou leituras profundas. Era um presente do universo, um vislumbre de algo maior do que eu mesma. Com essa compreensão, comecei a deixar de lado a necessidade desesperada de voltar atrás. Em vez disso, abracei a jornada presente, permitindo-me explorar cada momento com uma mente aberta e curiosa. Não estava mais obcecada em recuperar aquela experiência de transcendência, mas em encontrar maneiras de cultivar um senso de maravilha e admiração pela vida cotidiana. E, gradualmente, ao longo do tempo, a urgência diminuiu. A busca premente cedeu espaço para uma aceitação tranquila do presente. A experiência que vivenciei naquele dia continua a ecoar em mim, uma lembrança constante de que há mais no mundo do que nossos sentidos podem captar. Mas agora, em vez de lutar para voltar atrás, eu me permito avançar, explorando o desconhecido com gratidão e humildade. À medida que o tempo passava e minha busca premente cedia espaço a uma aceitação serena do presente, comecei a refletir sobre o impacto mais amplo daquela experiência singular em minha vida. A jornada que iniciei com uma cirurgia no pé havia se transformado em uma jornada de autodescoberta profunda, uma jornada que iria alterar minha perspectiva sobre mim mesma, sobre os outros e sobre o próprio significado da vida. Uma das mudanças mais notáveis que ocorreram dentro de mim foi uma transformação em minha percepção do tempo. A experiência de quase morte havia me mostrado que o tempo não é uma corrente linear, mas algo muito mais flexível e maleável. Os momentos de transcendência que vivenciei haviam sido um vislumbre de como o tempo pode se expandir e se contrair, criando uma dança complexa de passado, presente e futuro. Essa compreensão me levou a abraçar o momento presente com uma nova profundidade. Percebi que a vida não é apenas uma série de eventos desconectados, mas um fluxo contínuo de experiências interligadas. Cada momento carrega a essência de todos os momentos que o precederam e todos os momentos que ainda estão por vir. Ao ancorar minha consciência no presente, pude sentir a riqueza de cada instante, a beleza que existe mesmo nas situações mais simples e corriqueiras. Outra reflexão profunda foi sobre a natureza da identidade. A experiência de me ver como uma forma etérea, semelhante a mim mesma, mas translúcida, desafiou minha compreensão convencional de quem eu era. Isso me levou a questionar as limitações da identidade baseada em aparências físicas e a explorar a ideia de que a verdadeira essência de uma pessoa vai além de sua forma externa. Essa reflexão também afetou minha maneira de interagir com os outros. Percebi que, assim como eu havia experimentado uma forma de transcendência, cada pessoa ao meu redor também carregava sua própria complexidade única. Através dessa lente mais ampla, comecei a cultivar empatia e compreensão mais profundas em minhas interações, reconhecendo que todos nós carregamos histórias internas complexas e experiências que moldam quem somos. Uma mudança significativa em minha vida foi a transformação de meus pensamentos suicidas frequentes. Antes da experiência de quase morte, eu havia enfrentado uma batalha constante com pensamentos obscuros e depressivos, lutando para encontrar significado em meio à dor física e emocional. No entanto, a intensidade daquela experiência transcendental parecia ter alterado o equilíbrio em minha mente. Os pensamentos suicidas começaram a diminuir e, eventualmente, desapareceram completamente. Não foi uma mudança repentina, mas uma progressão gradual. A experiência de quase morte havia me mostrado um vislumbre de algo além desta vida, algo maior do que a dor e o sofrimento que eu estava vivenciando. Enquanto eu continuava a lidar com minhas dores físicas crônicas, essa visão mais ampla começou a atuar como um farol de esperança, guiando-me através das tempestades emocionais. Minha atitude em relação à morte também mudou drasticamente. Antes da experiência, a morte parecia ser uma saída tentadora para minha dor.
No entanto, a transcendência que eu havia experimentado me mostrou que há um mistério além da vida terrena, algo que não pode ser facilmente compreendido ou explicado. Essa nova perspectiva me trouxe uma sensação de paz em relação ao inevitável, uma aceitação de que a morte é parte integrante da jornada humana. Enquanto eu continuava minha jornada de reflexão e transformação, percebi que a experiência de quase morte havia se tornado uma peça central na minha narrativa de vida. Era uma história que eu compartilhava com cautela, sabendo que as palavras muitas vezes não conseguiam capturar a profundidade daquilo que eu tinha vivenciado. No entanto, ao compartilhar essa história com os outros, eu esperava inspirar uma perspectiva mais ampla sobre a vida e a consciência. Essa experiência singular me lembrou que a vida é um mistério profundo, cheio de beleza e complexidade. Cada momento, mesmo os aparentemente simples e triviais, contém uma riqueza de significado e potencial para expansão. A jornada que começou com uma cirurgia no pé havia se transformado em uma exploração da própria essência da existência humana. Enquanto continuo avançando, mantenho a lembrança daquela experiência próxima ao coração. Ela me lembra que há mais na vida do que os olhos podem ver, mais na mente do que podemos compreender plenamente. A jornada de autodescoberta e reflexão ainda continua, uma jornada que me levará a lugares inexplorados e insights profundos. E assim, sigo em frente, abraçando cada momento com gratidão e aceitação, ciente de que a transcendência está sempre à espreita, pronta para revelar suas maravilhas quando menos esperamos. À medida que chegamos ao fim desta jornada única, gostaria de convidar cada um de vocês a compartilhar suas impressões e pensamentos nos comentários abaixo.